Olá, essa é uma apresentação sobre o tratamento cirúrgico da doença de Parkinson, a cirurgia e seu impacto sobre a qualidade de vida dos pacientes. Tem como autores o professor Reinaldo Mendes de Carvalho Júnior, da Neurocirurgia da Universidade Federal do Piauí, o professor Raimundo Donato Campos Souza, da Neurologia da Universidade Federal do Piauí, auxiliados por dois acadêmicos de medicina, Daniel França e Osanã Filho, do Serviço de Neurologia e Neurocirurgia do Hospital Casa Mater. Descrita em 1817, mais antiga conhecida da humanidade, a doença de Parkinson, ou paralisia agitante, é um dos mais frequentes distúrbios do movimento, com uma incidência de 85 a 187 casos por ano, atingindo 1 milhão de americanos e 1% da população acima dos 65 anos de idade. Seu quadro clínico é bastante vasto e o diagnóstico eminentemente clínico, firmado com a presença de 2 de suas 4 manifestações cardeais: tremor de repouso, rigidez muscular, bradicinesia e instabilidade postural, habitualmente iniciados entre os 50 e 70 anos de idade. Essas manifestações decorrem de um processo de degeneração neuronal de causa ainda desconhecida na substância negra, evidente anatomopatologicamente pela descoloração na substância negra do mesencéfalo e nas imagens de PET scan pela redução do metabolismo nos núcleos da base. O tratamento clínico mais efetivo é a levodopa-terapia, cujo uso a longo prazo se faz acompanhar de complicações motoras como discinesias medicamentosas e flutuações on-off. As modalidades cirúrgicas atualmente disponíveis são a estimulação talâmica profunda, o neurotransplante e a lesão estereotáxica dos núcleos da base, técnica mais difundida, aqui descrita e analisada. Os objetivos desse trabalho são expor a técnica neurocirúrgica estereotáxica e analisar o impacto do tratamento cirúrgico sobre a qualidade de vida dos pacientes a eles submetidos. De fevereiro de 98 a agosto de 2001, foram realizadas 70 cirurgias em 65 pacientes, 50 dos quais do sexo masculino, com uma média etária de 60 anos e um tempo médio de doença de 7,8 anos. O instrumental utilizado foi o Micromar Teixeira Martos Hitchcock modificado com o software MS-PS de Armando Alaminos, atingindo como alvos estereotáxicos o globo pálido interno, o núcleo ventral intermédio do tálamo, o núcleo ventral oral posterior do tálamo e a zona incerta. As principais indicações para o tratamento cirúrgico são as flutuações on-off, as discinesias medicamentosas, a resistência à politerapia e o tremor parkinsoniano unilateral como sintoma único. Ao neurologista clínico da equipe coube a avaliação dos pacientes, indicação da cirurgia e determinação dos alvos a serem lesados, bem como a aplicação das escalas de Rouen-Yarre, que avalia a progressão da doença em estágios, e a escala de Schwab e England, que avalia o percentual de independência de cada paciente na execução de atividades em sua vida diária. Ao neurologista também coube a avaliação pós-operatória, as orientações e o follow-up. A cirurgia estereotáxica se baseia no princípio físico de que um ponto pode ser localizado no espaço a partir de 3 planos perpendiculares entre si. E o procedimento se inicia com a fixação do aro estereotáxico sob anestesia local ao crânio do paciente, após o que se procede uma imagem de tomografia computadorizada e sobre ela superpõe-se um atlas de anatomia. Sobre a superposição do atlas se determinam as coordenadas estereotáxicas, fazemos uma reconstrução tridimensional e uma análise da trajetória a ser percorrida pelo eletrodo. Com anestesia local faz-se uma trepanação, monta-se o sistema e introduz-se o eletrodo. Após sua introdução, realizamos estimulações que são a confirmação neurofisiológica do alvo a ser atingido e fazemos a lesão estereotáxica, após o que imediatamente avaliamos o paciente. Vamos ver o vídeo de uma das cirurgias. Fixando o aro estereotáxico, procedendo à tomografia computadorizada, a superposição do atlas e análise da trajetória com reconstrução tridimensional, anestesia local,
trepanação, montagem do sistema, calibragem e introdução do eletrodo. São feitas as estimulações e a lesão estereotáxica com o paciente acordado e consciente. A margem média de erro desse procedimento é de 0,4 milímetros e a lesão é efetiva e pode ser evidenciada numa imediata tomografia pós-operatória, como podemos ver esta hipodensidade no núcleo ventral intermédio do tálamo à direita. Mais evidente com esse tratamento de imagem, aqui mostrando novamente uma hipodensidade no núcleo ventral intermédio do tálamo direito. Como complicações, a mais frequente foi a hemiparesia, que atingiu 4 pacientes, e nossa mortalidade foi nula. De todos os pacientes submetidos à cirurgia, 66% tiveram como indicação as flutuações on-off. O alvo cirúrgico mais frequentemente atingido foi o núcleo ventral intermédio do tálamo, seguido pelo globo pálido interno. Em 77% dos pacientes, houve melhora da rigidez, sendo esta abolida em 25% dos casos. Estes resultados estão em completa concordância com a literatura internacional. Em relação ao tremor, houve melhora de 95% dos pacientes, dos quais quase a metade mostrou abolição do tremor. Esses resultados também estão de acordo com a literatura internacional. Em relação à marcha, houve melhora em 65% dos pacientes operados, o que também está de acordo com a literatura internacional. Antes da cirurgia, 65% dos pacientes realizavam algumas de suas atividades de vida diária de maneira independente. Após o procedimento, esse percentual aumentou para 85%, o que está em concordância com a literatura internacional. Em relação ao estágio da doença, medido pela escala de Rouen-Yarre, a média dos pacientes no pré-operatório era de 3,2 e no pós-operatório passou para 1,6, o que significa, ainda que temporariamente, uma regressão no estágio em que o paciente se encontra. Um achado muito interessante foi que houve maior melhora naqueles pacientes que apresentavam um score de Rouen-Yarre mais elevado. Em relação à independência na execução de atividades de vida diária, antes da cirurgia o percentual médio era de 55%. Após a cirurgia, esse percentual médio subiu para 77,6%, também mostrando que houve maior incremento aqueles pacientes que tinham um pior score pré-operatório. Apenas 13% dos pacientes realizavam suas atividades laborativas antes da cirurgia. Esse percentual aumentou para 48% após o procedimento, como este paciente que voltou a dirigir seu táxi após a cirurgia. De modo geral, 82% dos pacientes apresentaram alguma melhora, e esses dados estão em concordância com a literatura. Vamos ver agora um vídeo com 3 pacientes submetidos à cirurgia, avaliando o seu pré- e pós-operatório. Esse primeiro paciente foi submetido a uma lesão combinada no núcleo ventral intermédio do tálamo e globo pálido do lado direito, mostrando uma redução nítida do tremor à esquerda. Este outro paciente foi submetido a uma talamotomia à esquerda, resultando em melhora considerável no tremor no lado direito do corpo. E esse paciente foi submetido a uma palidotomia à direita, o que se traduziu clinicamente em melhora da sua sintomatologia à esquerda. Com relação ao procedimento cirúrgico, concluímos que ele foi preciso, seguro e eficaz, sem mortalidade. E em relação ao tratamento cirúrgico, ele foi efetivo em relação à rigidez, ao tremor e aos distúrbios da marcha,
Também é efetivo em recapacitar boa parte dos pacientes à execução de suas atividades de vida diária e também reconduzir alguns deles ao trabalho. Portanto, o tratamento cirúrgico pode levar a uma regressão no estágio clínico da doença, medido pela escala de Rowen-Yar, a um aumento na independência desses pacientes, medida pela escala de Schwab-England, levando então a uma melhora na grande maioria dos pacientes, o que significou um impacto positivo sobre a sua qualidade de vida. Muito obrigado e até a próxima.